Que bom estar aqui com vocês. Hoje, não é? Que eu me lembre, a gente tem que terminar o erro. Ficou faltando só, né, salvo o melhor juízo, ficou faltando só o chamado princípio da conservação das declarações de vontade, né? Princípio segundo o qual a declaração deveria ser mantida sempre que possível. É disso que a gente vai falar hoje, só sobre o erro. Professor, Pois não. Alô, quem me chama? É só disso que a gente vai falar hoje, sobre o erro, tá bom? E aí a gente já parte para dolo, que é exatamente a mesma coisa que o erro, não é? Só que induzido pela outra parte. Muito bem. Ora, se é assim, não é? Vou fazer o meu primeiro compartilhamento aqui de hoje, tá? Muito bem. Quando a gente entrou em vícios de vontade nos negócios jurídicos, nós nós falamos dos vícios de vontade, né, de todas as maneiras possíveis. Separamos os vícios de consentimento dos vícios sociais, né? Mostramos aos senhores que basicamente o que estava acontecendo aqui com esses chamados vícios de vontade é que sempre que alguém atribui um poder a uma outra pessoa, ela tem que ter alguns cuidados. Basicamente é isso, né? O legislador atribuiu poder à nossa vontade, poder para regular os atos de nossa vida privada, ou seja, de realizar os atos e até de fixar os seus efeitos, né, os efeitos desses atos, com relação aos negócios jurídicos, partes desses efeitos. Então, como o legislador nos atribuiu esse poder, ele tomou conta de duas coisas. Em primeiro lugar, já que esse poder tinha por base a minha vontade, então garantir que a minha vontade fosse sempre bem formada, não é? E que quando ela não fosse bem formada ou não fosse corretamente expressa, não é? Embora eu soubesse o que eu queria, eu não podia dizer, né? Essa que é a questão. Existem vícios de vontade, o erro e o dolo, vícios de consentimento, como o erro e o dolo, que dizem respeito à formação da vontade. A vontade é formada erroneamente, não é? E existem vícios de consentimento, como, né, quase sempre a coação, o estado de perigo e a lesão, que o cidadão até sabe o que ele quer, só que ele não pode expressar isso, né, por alguma razão que depois a gente vai verificar. Então, o primeiro cuidado do legislador foi garantir o consentimento das pessoas. Essa questão, né? Que a vontade fosse bem formada e bem expressa. Pronto, é isso. Tá beleza? Agora, é, e, portanto, se ela não fosse bem formada e bem expressa, por razões que o legislador entendia como sendo excusáveis, então que a pessoa estaria dispensada de cumprir aquela declaração, podendo anular o negócio jurídico. Por isso que todos os vícios de consentimento resultam em anulabilidade do negócio jurídico, certo? Muito bem. E, ao lado desses vícios, né, existe ainda uma segunda preocupação. Quem atribui poder tem que ter essa preocupação de que o outro não use mal esse poder, né? De que o outro não use esse poder para fazer o mal, para perverter, no caso do direito, para perverter a ordem pública, para descumprir a lei, não é? Para prejudicar terceiras pessoas, e esses são, portanto, os vícios sociais. Por isso que a gente te disse que o vício de consentimento é uma, são uma proteção dada às próprias partes do negócio jurídico, está dentro da eficácia interna do negócio jurídico. E que os vícios sociais são uma proteção dada à sociedade, não é? Estão referidos à eficácia externa do negócio jurídico, né? A chamada eficácia indireta do negócio jurídico. O negócio jurídico faz lei entre as partes e, portanto, ele tem uma eficácia direta, plena, não é? As partes sofrem os efeitos do negócio jurídico, mas o negócio jurídico pode atingir outras pessoas, e isso é que seria a sua eficácia indireta, tá beleza? A eficácia indireta é a questão dos vícios sociais. O que a gente está falando são desses defeitos na formação e na expressão da vontade. Então, o primeiro defeito que a gente viu na formação da vontade é o erro, né? Então, nós falamos que
O erro é a falsa percepção da realidade negocial. E percebendo falsamente a realidade negocial, que essa falsa percepção fosse a causa da declaração de vontade. Por isso que o erro tem que ser substancial, não é verdade? E falamos, falsa percepção da realidade negocial. Qual é a realidade negocial? O outro sujeito que negocia comigo, portanto, um erro in persona, né? O objeto principal da minha declaração, portanto, o erro de objeto, um erro in corpore ou um erro in substantia, né? E a própria declaração negocial, um erro in negotio. Foi isso que a gente falou, né? E dissemos que não é qualquer erro, né? Que esse erro tem que ser excusável, ou seja, para que o erro seja admitido como, é, como um modo de anulação do negócio jurídico, é necessário que ele pudesse ser percebido por uma pessoa de diligência normal. Foi isso que nós dissemos sobre erro, né? E, por último, falamos só assim, né? Com menor destaque, mas falamos, né? Que o erro precisava, que tanto faz se o negócio jurídico era celebrado entre ausentes, né? Entre duas pessoas diretamente, ou por meios interpostos, pelo telefone, pela internet, que no direito civil isso não fazia diferença, ele seria anulável nos mesmos casos. Tá? Vimos a esse particular, em razão de sobre isso, nós vimos que no Código de Defesa, de Proteção e Defesa do Consumidor, a coisa é diferente, né? O consumidor tem o direito de retrato sempre que ele realizar a compra ou contratar o serviço fora do estabelecimento por 7 dias, depois de celebrado o contrato ou depois de entregue o produto. Foi isso. Esse é o resumo da nossa aula, né? Passada, né? Em apertada síntese, foi isso que nós dissemos. Ora, mas se é isso que nós dissemos em apertada síntese, né? Aí a gente tem que detalhar a coisa toda. Né? Para detalhar a coisa toda, eu vou colocar aqui em tela cheia. Né? E em tela cheia tem o seguinte, eu anotei isso pela manhã, né? Várias pessoas ficaram fora. Não chega para mim a notificação de que tem alguém lá na saleta. Então me avisa aí, tá bom? Dá um grito e me avisa. Beleza, tudo isso aqui, conversa tida, né? Conversa vida, né? E agora o princípio da conservação. O nosso último tema do erro na aula de hoje. Não é à toa que a gente se demora mais em erro, é proposital isso, porque o erro facilitará amplamente a gente conhecer o dolo, tá? Mas vai facilitar demais, você não vai ter dificuldade nenhuma com o dolo, se você bem entender o erro. Agora veja só o princípio da conservação. Ele diz basicamente o seguinte: a gente atribuiu ao particular, o legislador atribuiu ao particular o poder pela sua vontade. Ora, o que a gente deve tentar fazer? A gente deve tentar conservar a vontade, né, a declaração, ou deve anulá-la sempre que possível? Não. A tentativa é sempre de conservação. Por isso que existe esse princípio da conservação como regra de ouro, tá aí, né, do moderno direito civil. Ele prescreve que o intérprete deve sempre empreender todos os esforços para resguardar a eficácia do ato cuja validade é discutida, desde que isso não traga prejuízo nem fira diretamente as disposições legais. Então, o que eu vou tentar fazer é sempre resguardar a vontade. Né? É possível? É isso que importa. É isso que importa, até o Google sabe. Não é? É possível, professor, resguardar a vontade? Se for, então a gente vai resguardá-la. Ainda que eu precise, né, retificá-la, ainda que eu precise consertá-la, a gente vai resguardar essa vontade. Vamos ver. Né? Ao menos 4 dispositivos aqui aparecem em homenagem a esse brocário, ao princípio da conservação. 4 dispositivos. Né? Em primeiro lugar, o artigo 140. Se você permitir, hoje eu não vou lá no código mais, porque você já confia em mim, né? A gente vai citar os dispositivos textualmente aqui, tá bom? Então, se você me permitir, eu não vou mais lá no código. Ah, apareceu, pô. Apareceu para que eu admitisse.
Veja bem, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como sua razão determinante. Isso a gente chegou a falar na aula passada, salvo engano meu. Tá? O erro é sobre a realidade negocial, não sobre nada fora da realidade negocial. Melhor dizendo, o erro de fato é sobre a realidade negocial. Pode existir o erro de direito, o erro sobre a lei aplicável à realidade negocial. Mas o erro de fato é sobre a realidade, ou seja, sobre a pessoa a quem se dirige a declaração de vontade, sobre o objeto principal da declaração ou sobre o próprio negócio. O motivo do negócio não importa. Não é? A não ser que seja expresso no próprio negócio. Bom, se ele está expresso como razão determinante do negócio, tudo bem. Tá beleza? Aí pode ser relevante. Agora, caso contrário, não. Tá? Esse é o ponto, e a gente deu o exemplo de alguém que vendia tudo que tinha para casar-se em outro lugar. Chegando lá, frustrado do casamento, ele voltava e tentava desfazer os negócios que havia feito. Não, não é possível, não será possível, porque o falso motivo, ele estava errado sobre o motivo, é verdade, não é? Mas o falso motivo não vicia a declaração de vontade. Até porque a outra pessoa não pode sabê-lo, né? Também pelo princípio da confiança seria o mesmo. Muito bem. Agora o 142, olha só que interessante. O 142, né, nos dá uma referência, né, não é mais fácil de perceber, mas é uma referência também importante sobre aquela questão do erro substancial e do erro acidental, né? Vamos ver, o próximo vai ser melhor ainda, mas olha esse 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade, né? O erro de indicação da coisa seria aquele erro in corpore, né? Eu compro um cavalo pensando estar comprando outro. Não sou obrigado a receber esse cavalo que eu comprei, né? Que a outra pessoa entendeu que era a compra, porque eu tenho um erro in corpore. Ou seja, a indicação me levou à confusão. Né? Então, e o erro de indicação da pessoa é erro in persona. São erros substanciais, mas veja a situação. Né? O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. É isso. Né? Então, se eu posso superar o erro de indicação, então vale a indicação real que as partes quiseram fazer e não tenho que anular o negócio jurídico. É basicamente isso. Tá beleza? Vamos pensar o seguinte. Né? Pense só o seguinte. Em um condomínio fechado, são várias quadras e vários terrenos, né? Vários lotes em cada quadra. Então, para a quadra A, tem o lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a quadra B, igualmente. Para a quadra C, igualmente. Para a quadra D, igualmente. Tá beleza? Muito bem. E a pessoa vai lá, por uma questão de simplificação, eles fazem um compromisso particular de compra e venda. Depois tem que formalizar isso e tal. Vocês se ocuparão disso depois. Mas é possível fazer um compromisso particular de compra e venda, não é? Diretamente, até no empreendimento mesmo, qualificada a pessoa, né? Descrito o objeto, descritas as condições de pagamento, é possível você firmar um compromisso particular de compra e venda daquele terreno. Tá beleza? Ainda não é a escritura pública de compra e venda, mas já é um compromisso. Muito bem. Agora, admita que nesse compromisso particular, quem digitou, não é? Querendo digitar a quadra A, lote 1, acabou digitando a quadra Q, lote 1. Imagine só. Né? Lote 1 da quadra A, eu olhei aqui para o teclado para saber qual que era o vizinho. O vizinho do A é o Q ou o Z. Né? Vamos pegar o Q. Né? Querendo digitar melhor ainda a quadra. Quadra A e quadra Q está ótimo. Né? O condomínio tem várias quadras. Beleza. Ora, então, eu vou agora anular essa declaração, eu vou prestigiar essa declaração. Note bem, a quadra A dá para uma rua, velho. A quadra Q dá para outra rua. Então, vai se dizer, né? Lote tal, lote A, lote 1 da quadra A, de frente para a rua tal, esquina com tal, né?
a oeste, limitando com o lote 2 da quadra A, aos fundos, limitando com o lote, sei lá, 7 da quadra A. Você entendeu? O fato de ser a quadra Q não impossibilita a identificação do objeto. Então, portanto, né, é de se ver que não tem razão nenhuma para você anular essa declaração de vontade. Né? É o princípio da conservação sendo aqui aplicado. É perfeitamente possível identificar com precisão a coisa indicada. Tá beleza? Muito bem. Esse é o 142. Agora, o 143 é paradigmático para mim. Para mim, né, esse artigo foi uma joia, uma preciosidade. Porque, na verdade, né, não foi esse artigo, né, foi outro. Eu estudei no outro código, né? Mas os dizeres eram basicamente os mesmos, né? O tempo que passa. Né? O artigo 143, ele diz assim, olha só que interessante. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Só isso. Olha só. Se é erro de cálculo, apenas se faz a retificação da declaração de vontade. Olha, com base nesse artigo, é que eu fui entender verdadeiramente, eu, no meu caso, né? Não sei se você já entendeu, mas eu só fui entender com base no artigo correspondente a esse aqui. Porque olha só que interessante. Né? A gente falou que o erro é essencial quando ele é a causa do consentimento. E ele é acidental quando ele só interfere no consentimento de modo lateral. Então, olha o erro de cálculo aqui. Eu compro uma corrente de ouro imaginando que ela tem 1.100, que ela tem 20 gramas. Tá beleza? Compro. Olha, em erro, admitindo que esse erro seja excusável. Tá beleza? Aí, quando numa oportunidade eu tenho que vender o ouro, em seguida, fiquei, sei lá, fui assaltado, não sei o que, tenho que vender, eu vou lá pesar a corrente, ela tem 18 gramas. Ora, ainda mais eu precisando de dinheiro, eu posso ir lá e desfazer o negócio que eu fiz antes? Não, não posso. Né? Não posso porque o erro de cálculo apenas autoriza a retificação. Eu não compro uma corrente de ouro porque ela tem 20 gramas. Eu compro uma corrente de ouro porque eu gostei do trabalho, porque eu quero presentear alguém, porque eu quero me presentear, enfim. Tá? Então, o que se faz aí? Ora, 20 gramas, perde duas, perdeu 10%, desconta-se 10% do preço. É isso que é a retificação da declaração de vontade. Você entendeu? É isso. Não é? Ou eu vou lá, não é? Vendo a minha fazenda, que na escritura tem, sei lá, 1.000 hectares, beleza? Venda ad mensura, né? Tem uma outra hipótese de venda que é a venda ad corpus, é a fazenda pela fazenda, não se considera as medidas, mas venda de mensura, eu vendo a minha fazenda que tem 1.000 hectares por R$ 1.000 o hectare, portanto são R$ 1 milhão, né? Salvo engano, da conta. E aí, a hora que o cara vai medir, né? A gente vai medir para entrega, eu encontro lá 1.100 hectares. Eu tenho o direito de desfazer um excesso de 100 hectares. Né? Eu tenho o direito de desfazer a venda? Não, não tenho o direito de desfazer a venda. Tá? Eu tenho o direito de um acréscimo de 10% do preço. Esse é a venda, esse é o erro de cálculo, né? Um erro só acidental. Ele interfere no preço, ele não interfere na minha vontade de comprar uma fazenda de 1.000 hectares. Dá para criar gado, assim como uma fazenda de 900 hectares dá para criar gado, assim como uma fazenda de 1.100 hectares dá para criar gado. E qualquer uma dessas fazendas eu poderia ter uma lavoura. É isso. Então, não é essencial para eu querer comprar o tamanho. Você entendeu? Muito bem. E por que esse exemplo me ajudou tanto? Porque, à época, estava começando esse negócio de franquia lá no meu estado. Né? Franquia de McDonald's e tal. Esse negócio estava ainda para não sei o quê. Beleza. Ora, pensa o seguinte. Se você comprou uma franquia do McDonald's, né? Foi lá, comprou uma franquia do McDonald's. O direito de ser franqueado no McDonald's numa tal área, lá em, sei lá, Mongaguá. Beleza? Pois bem. Ou do Bob's, ou do que seja. Lá no regulamento da franquia, tem que
tem uma cláusula que diz que o terreno mínimo para a construção da loja precisa ter 400 metros quadrados. Tem lá uma cláusula no contrato de franquia. Veja. Daí você vai, portanto, procura um terreno de 400 metros quadrados. Para facilitar, você tem um amigo no registro de imóveis, você fala, olha, separei os terrenos que estão desocupados em tal localização que tenha 400 metros quadrados. Ele vai lá, separa as matrículas, você olha as matrículas, está lá 400 metros quadrados, você entra em contato com o proprietário até que você acerta o negócio. Está 450 metros, 405 metros quadrados na matrícula. Você sem dinheiro, você fala, é esse, né, velho? Tá ali na pinta, beleza. Pronto, você compra. Ora, celebrou o negócio. Quando você vai medir o terreno, dá 395 metros. O exemplo é proposital porque, veja, são só 10 metros quadrados de diferença, portanto, percentualmente, não é absolutamente nada sobre os 400, não é isso? É 2 sobre 405 metros, é menos do que 2,5%. A gente estava falando naquela hora de 10% e não estava autorizado o desfazimento. Mas agora, veja só, com menos de 2,5% de diferença, só 10 metrinhos quadrados de diferença, está autorizado o desfazimento do negócio, porque você tem como demonstrar que você precisava comprar um terreno de pelo menos 400 metros e de que você só realizou o negócio porque você entendeu que ele tinha 400 metros. Entendeu? Aí é uma qualidade essencial à coisa. Aí a quantidade é uma qualidade essencial à coisa. Esse é o ponto. Na medida em que seja uma qualidade essencial à coisa, aí é erro substancial. Não é mais só retificação da declaração de vontade, é anulação da declaração de vontade. Você tem que anular esse negócio, receber o seu dinheiro de volta corrigido e devolver. Tá beleza? Todos os efeitos civis, resguardados apenas os interesses de terceiros, quando dá para resguardar, né, são desfeitos, desde o começo, não importa, né, desde o começo. Porque senão você não tem um restabelecimento do status quo antibélico. Ah, professor, e por que o senhor fala todos os efeitos civis? Porque, por exemplo, no direito tributário você paga imposto sobre transmissão de bens imóveis. Vai receber de volta o ITBI da Fazenda Pública? Nunca vai. Ah, não, mas foi em débito, tal, mas com o meu fato gerador isso não tem nada a ver. Entendeu? Mas para todos os efeitos civis têm que ser desfeitos, tá bom? É isso. Ora, portanto, esse erro de cálculo aí, para mim, foi importante, na minha experiência pessoal, foi importante porque, para mim, foi absolutamente uma luz na distinção entre erro substancial e erro acidental. Às vezes, o mesmo erro pode ter influído na vontade de maneira essencial, ter feito a pessoa querer o negócio, ou ter influído na vontade só de maneira lateral, ou seja, influído em uma das circunstâncias do negócio, e daí não há que se falar em anulação, há que falar só em retificação. Não é? E, nesse particular, eu estou sentindo que você está entendendo, ninguém está reclamando, nem nada, eu vou tentar mais uma coisa. Tá? Para mim, na minha forma pessoal, eu penso assim, cada uma declaração negocial como uma declaração negocial, você entendeu? Cada uma declaração negocial é um negócio, pô. E, portanto, é anulável, pô. Interferiu no preço, é o preço que tem que ser mexido. Interferiu no querer comprar, é o querer comprar que tem que ser mexido. Interferiu no prazo, é o prazo que tem que ser mexido. Aí é que está, né? Aquele artiguinho lá que a gente estudou na primeira aula sobre nulidade e anulabilidade, que diz assim: se eu posso discernir uma parte do negócio do restante e uma só parte dele for anulável, nula ou anulável, então a nulidade fica restrita a essa parte. É isso. Você entendeu? Então, isso colocado, na verdade, para mim, né, isso foi uma luz que eu recebi há um tempo depois só. Não foi quando eu estava estudando essa parada que me veio essa.
Se a gente separar cada uma declaração negocial como se fosse um próprio negócio, então pronto. Então não tem mais esse negócio de erro substancial, de erro acidental, não tem mais isso, porque ele é substancial para aquela declaração negocial. Ou ele é substancial para tudo, não é? Mas o nosso código trabalha a noção de erro substancial como sendo assim, foi ele que me fez querer o negócio como um todo, foi. Então, é um negócio que tem que ser desfeito. Ah, ele me fez querer só uma parte do negócio, então é só nessa parte que tem que ser mexido. E aqui a gente fala só de retificação, que é consertar essa declaração de vontade, tá bom? Muito bem. Por fim, não é? E aí eu vou interromper a transmissão, ao compartilhamento de página aqui para a gente trocar algumas ideias sobre erro e tal. O artigo 144 diz que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico. Olha só que interessante, aqui o princípio da conservação vem com toda a sua plenitude, toda a sua beleza. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Acabou, pô. Pensa só, o seu pai queria comprar um anel de rubi, mas não. O cara só permitiu a ele. Ele comprou em erro um anel de ametista ou de quartzo vermelho. Beleza, pronto. Mas ele quer o de rubi. É isso que ele está alegando. Tá? Ele quer anular o negócio porque ele quer o de rubi. É isso. Então, o que se sugere? Ele vai à joalheria e o joalheiro, na verdade, tem duas alternativas. Primeiro, recebe o anel de volta e dá o dinheiro, né? Porque isso ele vai conseguir judicialmente. Segundo, qual é? Bom, o senhor deseja um anel de rubi? Pois não. O senhor escolhe um anel de rubi. Professor, é diferente de preço. Tem que pagar, naturalmente, tem que pagar, né? Ninguém pode se enriquecer às custas de outrem, né? Ele tem que pagar a diferença. Mas aí é um direito do joalheiro, ou seja, não se anula o negócio jurídico por erro se a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige, o declaratário, né? Para realizar a vontade do jeito que seria a vontade real do manifestante, se não estivesse em erro. Esse é o erro, né? Um vício, portanto, na formação da vontade. Pois bem, pela primeira vez te dou a palavra agora. Tem alguma dúvida aí? Veja aí se tem alguma dúvida, por favor. Manuela, muito obrigado, minha querida. Boa noite. Rafaela Luz, Lumínenos, boa noite. Gabriel, valeu. Boa noite. Daniel, Ramon, Juliana Jimenez, boa noite, Juliana. E Lorena, boa noite, Lorena. Boa noite, professor. Pois não, Gustavo. Pois não, Gustavo. Não, só para dar boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Muito obrigado, queridão. Ora, ouvir uma voz às vezes é uma delícia, velho. Muito obrigado. Agora veja, não é? E o dolo, professor? O dolo é a mesma coisa. De qualquer maneira, é um vício na formação da vontade da pessoa. Não é? Só que agora, ao invés de espontaneamente ela estar em erro, ao invés de espontaneamente ela estar em erro, o que acontece é que alguém, né, ou o declaratário, o destinatário da declaração de vontade, ou alguém em favor dele, com a cumplicidade dele, é que maliciosamente, né, engana esse declarante. É isso. Né? Portanto, esse cara que está enganando esse declarante, né, em primeiro lugar, ele comete um ato ilícito. Né? Ato ilícito está no artigo 186 do Código Civil, eu não vou, né, me ater a ele hoje, mas diz assim, o 186. Né? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, comete ato ilícito. Então, esse cara que está enganando o outro, né, por ação voluntária, ele está enganando o outro, não é isso que é o dolo.
esse cara que está enganando o outro, ele está cometendo ato ilícito, não é? Se houver dano, configura-se ato ilícito. E o artigo 927 diz que quem comete ato ilícito deve reparar o dano causado. Portanto, a questão do dolo tem duas coisas fundamentais aqui com relação ao erro. Primeira coisa fundamental, né? Essa que a gente já falou, vou falar invertido. Deveria ser a segunda, mas tudo bem, né? O dolo pode configurar um ato ilícito se causar dano ao declaratário, ao declarante. Tá beleza? Primeiro é isso. Segundo, né? Mais fundamental, subjetivamente, o cara que está em erro, que está em dolo, é a mesma coisa. Né? Ele está percebendo erroneamente a realidade, falsamente a realidade. Né? Mas por que o advogado opta por alegação de dolo sempre que é possível? Porque imagine só, para que a gente configure o erro, eu tenho que entrar com a prova dentro da questão subjetiva da pessoa, para dizer que ela estava pensando uma coisa, olha só que barbaridade, né? Que a intenção dela era uma, olha só. Ou seja, veja como a história é longa, né? E como as circunstâncias têm que acontecer. Você tem que estar se formando em direito, né? A pedra do direito é o rubi, né? O seu pai tem que estar indo comprar o seu anel de grau, né? Portanto, ser próximo à sua formatura, né? E a compra, daí, né, é que fica configurado que ele comprou erroneamente. Daí é que eu posso, portanto, anular o negócio jurídico por erro. Agora, se ele chegasse na joalheria e falasse, eu quero um anel de rubi, e o joalheiro falasse, pois não, está aqui, e apresentasse os anéis de quartzo vermelho, acabou, velho. Você não tem que provar mais nada. Comprovado que o joalheiro disse que era de rubi, é dolo por ação. Se ele sabia que o seu pai queria comprar, não deveria saber porque ainda continua sendo eu, mas se ele sabia que o seu pai deveria comprar, queria comprar um anel de rubi, e também não fala nada, dolo por omissão. Pô, é muito mais fácil você comprovar objetivamente, né, de que o cara não que o cara falou o que não era ou que o cara não desfez o erro. Tá beleza? Muito mais fácil, né? Essa é a primeira questão, né? Portanto, e essas duas questões é que separam o erro do dolo. No dolo, a prova é mais fácil, porque ela se restringe a questões objetivas. Eu só tenho que provar o que foi dito, só tenho que provar o que foi feito. No erro, eu tenho que entrar na subjetividade do sujeito. E o dolo, como configura um ato ilícito, em tese, se houver dano, ele configura um ato ilícito, a ação anulatória por dolo pode ser cumulada com uma pedido de reparação das perdas e danos. Ou seja, ela é mais interessante economicamente também, né, se houver dano. Por exemplo, o seu pai te entregou o anel na formatura, você ficou constrangida diante do seu sogro, o seu namorado terminou noivado com você, porque chegou à conclusão que você era uma pé rapada, ele uma pessoa bem nascida, sei lá que diabo, né? Tudo isso seria indenizável por danos materiais e morais, naturalmente. É isso que eu estou tentando te dizer, tá bom? Mas agora, o próximo vício que a gente estuda é o dolo, não é? E sem nenhuma novidade com relação ao erro que a gente já estudou. Nessa parte essencial. Os dois são vícios na formação da vontade. Depois a gente vai estudar, né, as espécies de dolo, e com relação às espécies de dolo, aí a gente tem um estudo mais completo, mais complexo e tal, mas o dolo é o erro mesmo. É isso o que ele é. Tá beleza? Estamos juntos até aqui? Muito bem. Então, eu vou começar o dolo agora, né? Faltam ainda 4 minutos e meio. Vamos falar só de dolos bônus e dolos malos. Eu vou só até aí e depois a gente entra nas questões mais específicas do dolo, tá? Compartilhando novamente, agora eu vou para a minha terceira aula. Se eu não mandar para você, me lembre, tá? Por favor.
que agora eu vou pendurar os vídeos no YouTube e tal, né? Esperar a ligação de alguma moça bonita, coisa e tal, então pode ser que eu acabe esquecendo. Eu deixei o erro separado e coloquei aqui os demais vícios de consentimento nos negócios diuréticos. É importante eu dizer para vocês, né, que a época que eu fiz essas transparências, eu achei uma obra do professor Silvio de Salvo Venosa na internet disponível, sabe? Então, eu usei muita coisa do professor Silvio de Salvo Venosa para não ter que ficar escrevendo, né? Você sabe que o tempo da gente é sempre, né, raro e tal. Mas eu fiz aqui os créditos, tá beleza? Em vermelho está aqui, ó. Esta parte da apresentação baseia-se na obra do professor Silvio Venosa, contendo dela muitas citações textuais, tá bom? Eu não me lembro mais o que é uma coisa, o que é outra, né? Tecnicamente, se fosse um trabalho acadêmico, a gente teria que tudo que é textual colocar aspas, né? Muito bem. E aí vem a questão seguinte, olha só. Embora a nossa lei não defina o dolo, podemos assumir que ele, definição do Venosa, consiste em artifício, artimanha, engodo, encenação, astúcia, desejo maligno tendente a viciar a vontade do destinatário, a desviá-la de sua correta destinação. Então, é esse procedimento, esse ato ou procedimento. A única coisa que faltou aqui para mim é que o professor Silvio destacasse, coisa que ele vai fazer mais tarde, né? Que ele destacasse a diferença entre ato e procedimento. O dolo pode ser um só ato. O camarada vai lá e diz, não é, é rubi. Acabou. Ou pode ser todo um procedimento astucioso, né? Por muito tempo ele vir cozinhando à vontade do sujeito. De qualquer maneira, ele induz esse indivíduo a erro. O dolo, aqui no direito civil, pode eventualmente configurar o crime de estelionato, né? Estelionato e outras fraudes, lá o artigo 171 do Código Penal é estelionato. Induzir ou manter alguém em erro, visando obter proveito econômico próprio alheio, se não me engano, é lá do caput do estelionato, né? Aí tem as outras fraudes que têm esse núcleo também ligado ao dolo no direito civil. Só que o direito civil não trata de apenar ninguém. Na verdade, o direito civil trata de restabelecer o status quo ante, como a gente já disse, né? Lex perfecti, restabelecimento do status quo ante. Como? Como? Lembra agora, né? Anulando o ato ou apurando o dano material e moral. Lembra disso? Né? Lá das leis, da classificação das leis quanto ao autorizamento, né? Muito bem. Olha só, então, o professor Silvio nos diz isso, está correto, né? A gente só destacando isso. Pode ser um ato único, ou pode ser todo um procedimento malicioso. Assim é que limita-se o artigo 145, antigo artigo 92 do atual Código Civil, a estatuir que. Muito bem. Temos menos do que um minuto, a gente nem vai falar, portanto, do dolo bônus e do dolo malus, tá? Vamos interromper aqui. 5 minutos de intervalo, tá bom? A gente começou um pouquinho mais tarde, pode ser só 5? 5 minutos, tá, moçada? Agora são 7h51, 7h56. Muito obrigado, tá? Pela sua atenção até agora. A gente se vê daqui a 5. Fiquem com Deus. Até já. Valeu, Felipe.